Muito bem, vamos lá. Caramba, quem diria? Hoje são 31 de maio de 2021. Nesse exato momento, 17 horas e 9 minutos. Nesse exato momento também começaremos a 73ª live entre as 97 programadas. Lives que são feitas diariamente, excluindo-se os domingos, com os 482 finalistas das 97 categorias que receberam inscrições e que se submeteram a 3 etapas de votação. Essas 3 etapas de votação, guardados os devidos pesos e somados ao final, trouxeram 5 prestigiados nomes da música instrumental dentro da categoria artista instrumental desse país. São eles, por ordem de chegada, André Siqueira, na sequência, chegaram juntos Ricardo Hess e Pedro Franco, e segurando a lanterna, não sei se é porque é baiano, logicamente que não, já retirei a brincadeira de mau gosto, o meu amigo Igor Gnomo. Bom, o que a gente veio fazer aqui, gente? A gente veio eternizar esse espírito saudável e pacífico do Prêmio Profissional da Música, onde a gente conversa e debate sobre questões relacionadas a essa categoria, eternizando percepções e opiniões que ficam lá no nosso YouTube. E assim, todos somos iguais, porque todos somos profissionais, não somos concorrentes, né? E pelo que eu percebi, vocês já se conhecem. É verdade? É. Todos já se conhecem? Putz, então eu não sei o que eu faço, porque normalmente a gente começa com uma breve apresentação para deixar registrado, né? E depois a gente entra na conversa. Mas como todos vocês já se conhecem e eu também já conheço todos vocês, vamos assim conceder 140 caracteres. André Siqueira, você fala de Londrina, meu amigo? Falo de Londrina. Você precisa falar um pouquinho mais alto aí de Londrina. Não sei se está fazendo muito frio aí. É longe, né? Tem que gritar quase. Você está com a pele corada, André? Cara, não sei o que aconteceu. Tem uma coloração aqui, tá batendo um sol aqui. Tá bonito. Tá bonito, bicho. Olha, se você for fazer as fotos para o seu novo disco, Obrigado. Aliás, o seu novo disco que eu contribuí, viu? Contribuí Gratidão. lá. Foi gravado, acabou de ser gravado entre 10 e 13 de maio agora, com participação do Toninho Ferragutti, em 3 faixas, né? Um disco só tocando músicas do Toninho, que eu fiz transcrição e arranjo para violão solo. Então, chama-se Da Outra Margem e previsão de lançamento em agosto. Então, vamos que vamos. Olha, mas o que eu queria dizer que você me interrompeu, sem perceber que havia me interrompido, porque eu não estava falando com nenhuma intenção, é que se você for fazer as fotos do disco, André, faça nesse horário, nessa luz aí. Eu acho que todo mundo... Pô, tô parecendo um piruzão, né, bicho? Vermelho pra caralho. Tá não, Mas tá eu bom. falo de Londrina, bicho. Norte do Paraná, quase caindo já no estado de São Paulo. A gente fica aqui a 80 quilômetros com a divisa do estado de São Paulo, então é uma cidade meio híbrida, assim, não tem muito a ver com o Paraná, tem mais a ver com o interior paulista. É verdade. Pô, engraçado, eu não tinha essa percepção. E quando chega em São Paulo, chega em que lugar de São Paulo, André? Qual a primeira cidade? Tem 2 caminhos mais comuns, ou Assis ou Ourinhos. Ah, legal. Bacana. André, e para finalizar, quantos anos de carreira? Cara, esse ano eu fiz 30 anos de carreira. Apesar de não ser tão... Eu tenho 45. Eu comecei com 15 anos, né? Então, 30 anos aí de batalha com a música. Muito bem. Vamos saber mais daqui a pouquinho. Depois entraram juntos Pedro Franco e Ricardo Hess. Pelo critério que muito me faz inveja, vamos conceder ao Pedro a prioridade
pela quantidade de cabelo. Esse é o critério que eu escolhi aqui. Aliás, Pedro, você está convidado a ceder um pouco para mim, para o Ricardo e para o André também, se ele quiser. Pô, são 2 anos de cultivo aqui. Pô, eu tenho cabelo pra caramba aqui, só que tá amarrado. Opa, Ricardo, você tá fora, então. Você não vai ser contemplado. Você não vai ser contemplado. Vamos lá, Pedro. Seja bem-vindo. Prazer em ter você por aqui. Conte-me um pouco da sua história, da sua trajetória para nós. Vamos lá. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Mudei para o Rio de Janeiro em 2010. Lancei meu primeiro disco solo em 2017, com a direção musical do Marco Pereira. Esse disco foi indicado ao Prêmio da Música. Eu passei pela FRJ, estudei violão com o Daniel Sarto, lá em Porto Alegre, antes de mudar para o Rio. E agora eu estou no processo de gravação do meu segundo álbum, que, ao contrário do primeiro, que foi dedicado ao violão de 7 cordas, esse segundo vai ser dedicado ao bandolim de 10 cordas. E sexta-feira agora tem o lançamento de um primeiro single que vai dar caminhos para esse álbum e está com a direção do Hamilton de Holanda. Legal. E tem um selo também participando desse lançamento, Pedro? Tem o selo Gatos Pingados, que está em parceria com a agência EMA, que é da Emily, né, produtora. A gente está fazendo esse trabalho junto e espero que dê tudo certo. Que mal lhe pergunte, o selo Gatos Pingados fica aonde, Pedro? Eu não faço ideia onde fica o selo Gatos Pingados. Se tem uma coisa que eu admiro é a espontaneidade, a sinceridade e a tranquilidade quando um artista assim se pergunta, cara, aonde fica o selo que está te representando? Não faço a menor ideia. Isso é o mundo moderno, né? Hoje em dia é tudo digital. Na verdade, eu não sei se eles têm sede física mesmo. Legal. Tá bom. Beleza. O Ricardo Herz. Vejo aí atrás de você uma tentativa de me copiar, né? Já que eu tenho aqui meus quadros aqui atrás de mim. Meus quadros, não, um quadro. E você está aí duelando comigo com o seu quadro também. Mas eu sou mais o meu. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, porque aquele quadro nem é meu, né? Da esposa. Seja bem-vindo, querido. E conte-me aí um pouco sobre você ou para nós. Massa, boa noite todo mundo aí. Esses quadros também não são meus, não. Estou na casa da minha sogra. Na verdade, eu sou violinista e minha mulher também é violinista e francesa. Então eu vim parar aqui agora eu vim aqui, faz 2 dias que eu cheguei na França. Vou passar 2 meses aqui, fazer uns shows com ela, que eu estou com um duo com ela. E eu tenho, se for considerar assim, a primeira orquestra que eu entrei, eu acho que eu devo ter uns 28 anos de carreira também. Se eu entrei também mais ou menos com uns 15 anos. E eu toco violino, né, popular. Comecei com erudito. E o ano passado lancei o meu 10º álbum. Acho que o álbum que entrou como referência para esse prêmio agora foi um álbum que eu gravei com uma orquestra cubana, uma orquestra feminina de cordas cubana, né? Que foi um pouco... Esse álbum, esse 10º, é só de composições minhas e arranjos meus para orquestra de cordas e violino solo, né? Eu faço solo. Então é meio que um resumo de toda a minha história musical aí, porque ele tem música brasileira, né? Música composta por mim, bem na temática. Tem forró, tem choro, tem maracatu, tem umas coisas tem uma música em 5, meio um apanhado das minhas músicas que eu já tinha composto. Só que tem uma roupagem meio erudita, né? Assim, erudita, né? É difícil esses negócios de música a roupagem é de música de concerto, então ele volta um pouco com as minhas primeiras influências, que foi começar tocando violino na música erudita, né? Mas engraçado porque o primeiro álbum que eu gravei, Violino Popular Brasileiro, o diretor foi o Hamilton de Holanda. Agora o Pedrinho falou. Muito legal. E ele foi muito massa gravar com o Hamilton de diretor.
ele deve estar curtindo pra caramba, né, também. Cara, é uma loucura, né? Porque a gente fez esse single todo nesse momento pandemia. Então a gente fez uma direção. Essa música, cara, eu demorei 1000 anos para gravar, porque eu fiz completamente à distância. Então, nossa, né? Sabe, grava a bateria, escuta a bateria, tá ok a bateria? Beleza, então grava o baixo. Olha, que louco, é verdade. Não dá para gravar live ninguém, né? Não entrou no estúdio para gravar live, assim. Olha, que louco, cara. Doideira. Os meus álbuns foram todos, até hoje, gravados todos no jeito antigo. Esse agora com a Camerata, por exemplo, a gente gravou todo mundo livão. Na verdade, o álbum é um concerto, né? Um show live, um take, e foi o que foi. Tipo, então, ainda foi pré-pandemia, agora pós-pandemia vai mudar tudo, né? Acho que vai ter cada vez mais álbuns. Isso é o que a gente vai conversar. Essa percepção é que a gente vai conversar já, viu, Ricardo? Isso muito aí. Importante, assim, na minha percepção, a gente deixar ali no YouTube do prêmio. Aquilo ali está virando um projeto acadêmico, né? Porque tem 97 categorias de profissionais deixando a sua percepção e a sua opinião nesse período de pandemia sobre o antes, o agora e o depois. É bem legal. Quem puder algum dia se debruçar, tivesse sem fazer nada, quisesse se debruçar lá, vai gostar. Total. Vamos agora para o meu amigo baiano, essa figura sempre muito carinhosa, simpática, afetuosa, que faz publicações sempre elevando aí o nome do prêmio dessa forma, agora sim, dessa forma legitimamente baiana, simpática, né? Aí. Você está bem, meu querido? Primeiramente, estou muito bem, cara. Melhor agora, na companhia de vocês. Uma honra gigante estar aqui. Pedro, Ricardo, André, você, Gustavo, acompanho o trabalho de todo mundo já faz uma longa data e quando eu vi que estávamos, né, os 5, incluindo o Thiago, pô, fiquei feliz da vida, bicho. Fiquei feliz da vida, eu acho que isso é a gente comungar música e para mim isso é o maior prêmio, é estar aqui com vocês mesmo, trocando essa ideia, dialogando e eu tô aqui numa cidade chamada Paulo Afonso, interior da Bahia. E desde 2011 venho aí colocando um trabalho autoral instrumental na praça, trabalho que tem uma vertente mais na linha jazz, rock, nordeste, sou guitarrista, e sexta-feira agora acabei de lançar o terceiro álbum, bem recente mesmo, a gente vem seguindo e driblando os desafios, né, como os meninos falaram aí, o Pedro e o Ricardo, também foi um desafio imenso concluir o trabalho agora, nesse momento pandêmico, com as gravações à distância, todo esse corre para, às vezes, até se arriscando, ter que ir no estúdio, se misturar com outra galera para conferir um resultado de uma mix, de uma coisa ou outra, mas é isso, somos guerreiros e vamos nessa, resistindo. Muito bem. Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês. Quando vocês se inscreveram aqui no Prêmio Profissional da Música, que começou em 1º de julho do ano passado, nós estávamos aí numa circunstância, vamos dizer assim, esperançosa, né, com relação a que iria em 2021 uma vacina que salvaria o planeta, o mundo, etc, etc. Muitos de vocês, assim como nós, nos reprogramamos, né? Nossas vidas, nossos sonhos, nossos planos, dentro dessa possibilidade otimista. Mais uma vez, nos obriga a tomar medidas preventivas no que se refere a... o que eu posso dizer? A executar as nossas atividades, né? Botar para frente. Nós mesmo aqui do Prêmio tomamos a decisão de fazer o Prêmio 100% digital. Ele vai acontecer, ao que tudo indica,
entre 11 e 15 de agosto, com as cerimônias de premiação já agendadas para 14 e 15 de agosto. Amanhã começaremos a anunciar os escolhidos das atividades paralelas, começando pelos palestrantes, pelas palestras nacionais, enfim. Em que ponto artístico e existencial vocês se encontravam há praticamente um ano atrás e em que ponto vocês se encontram hoje em dia? Ou seja, essa coisa foi motivadora para a criação e a produção de vocês ou foi desestimuladora? E aí, gostaria que vocês, ao se pronunciarem, de uma certa forma, falassem um pouco do que está ao redor de vocês. Especificamente assim, meu amigo André está lá no Paraná, o Igor está na Bahia, o Pedro está circulando Porto Alegre, Rio de Janeiro, o Ricardo... Ixi, o Ricardo, então, esse circulou mesmo. Eu queria que vocês, assim, posicionassem a música instrumental brasileira a partir de vocês, das cenas, das cidades e regiões de vocês, no antes e no agora. Vamos lá? Começando, vamos seguir essa ordem? Começando pelo André, né? O André que está lá no sul, o Pedro que está ali no meio do caminho, o Igor que está mais em cima e o Ricardo que extrapolou. Vamos lá. Eu estava em São Paulo, na verdade. Depois eu cheguei agora. Então vamos lá. Vai lá, André, conta aí a sua percepção desse cenário da música instrumental. Vai lá. Certo. Queria só fazer um parênteses para dizer que esse disco do Ricardo Reis gravado em Cuba é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na vida. Valeu demais. Um negócio. Tem os vídeos no YouTube, né, Ricardo? É uma coisa vídeo. Maravilhosa ver aquelas meninas tocando, bicho. Tem tudo a ver com o teu trabalho. É um troço assim, me bateu no coração, assim, um troço que eu escuto sempre, cara. É maravilhoso. Olha, bom poder te falar isso, assim, mesmo que... Obrigadaço. Né? Para dar aquele abraço apertado, falar assim, ó, seu gênio. Eu que sou fã demais. Muito bom. Muito bom. Ô, Gustavo... Eu queria só pedir também um parênteses para dizer que é muito legal participar de uma live com 5 finalistas da estatura de vocês e você começar a sua fala, André, enaltecendo o trabalho do outro. Isso é muito emocionante. Muito legal mesmo. Muito legal. Valeu mesmo. Eu acho que a música deriva da própria música, né? A gente não faz nada sem olhar para o outro. Então, e olhar sempre com carinho, tanta gente fazendo tanta coisa bonita no Brasil, né? O trabalho do Pedro, o trabalho do Igor, o teu trabalho como agregador, o Thiago que não está aqui. Então, eu me sinto assim, é uma honra mesmo, né? Não, essa categoria ficou bem demais, bicho. Ficou bonita demais, mesmo. É muito, muito bacana. Mas, em julho do ano passado, por exemplo, a gente já estava pensando formas de gerar algum tipo de ganho para os músicos, porque, por exemplo, a pandemia começou em março. Eu lembro que eu estava no Rio, eu fui para assistir o show do Pat Metheny no Rio, não teve show, e já aquela coisa, acho que foi, sei lá, 16 de março, 15 de março do ano passado, né? E eu voltei para Londrina correndo, e já começou, ninguém sabia direito o que era, o que ia acontecer, mas tudo fechou, né? E aí a gente começou a ver, por exemplo, os músicos, vou misturar um pouco a fala, porque aqui em Londrina, por exemplo, o pessoal que vivia de tocar em bar começou a passar necessidade mesmo, e aí faz vaquinha para ajudar, músico vendendo instrumento, e aquilo que aconteceu no Brasil todo, né? Mas a gente estava pensando, bom, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar parado também, vamos pensar uma forma de monetizar, né, esse trabalho, principalmente no meu nicho, que é violão, né, violão instrumental solo, né, violão solo brasileiro e tal. Então a gente se juntou, eu, Tabajara Belo, Carlos Walter, e a gente montou o Violões em Rede, que foi um festival que inclusive está concorrendo no BPM. Está concorrendo no BPM. Ele foi um festival que nasceu dessa necessidade, que a gente começou a ver e falar, cara, mas como, né, como fazer? E aí, uma série de outras questões
que estão agregadas a isso. Por exemplo, como fazer? Na época não tinha nenhuma plataforma que você pudesse cobrar direito. Era uma complicação danada. Então a gente... Outra coisa, como é que vai fazer ao vivo, sendo que as pessoas não têm uma qualidade de internet para transmissão ao vivo? Então a gente optou, por exemplo, uma série de estratégias. Fazer gravado, fazer um ciclo de workshops também, para agregar a questão de formação junto, e cobrar ingresso. Então a gente colocou numa plataforma chamada Sempre ao Vivo. Deu um monte de problema, todos os problemas que você pode imaginar. Primeiro, né, foi o primeiro festival online de violão aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho notícia. Então a gente chamou o Alessandro Soares, do Acervo Digital do Violão Brasileiro, para fazer a produção, e o Igor Fern. E então o primeiro ímpeto não foi de paralisar, foi de como é que a gente pode achar estratégias para burlar essa dificuldade que é essa questão da apresentação ao vivo. Né? Então a primeira coisa foi isso. Outra coisa que aconteceu, eu só vejo ponto positivo, parece meio maluco, né? Mas na minha posição, eu de fato, eu tenho uma certa, eu não diria privilégio, mas foi uma escolha que eu fiz. Por exemplo, eu sou professor da universidade. Então, eu não dependo só de tocar, de cachê, para viver. Então, eu tenho um trabalho fixo. Né? Então, é uma coisa que me possibilitou, por exemplo, refazer toda a minha técnica de violão, estudar, porque não tinha show, não tinha aquela demanda de gravação. Em 2020, praticamente, a gente ficou em casa, né? Então, para mim foi muito positivo, porque eu pude olhar para o meu trabalho, olhar, sabe, aquela correção que você precisa fazer, aquele estudo de técnica, compor, escrever algumas coisas, que não dá tempo no dia a dia, porque imagina, dando aula na universidade, com 2 filhos, 2 cachorros, esposa, viajando para tocar, gravação, tendo que estudar, você não consegue, você malemar mantém, né? Então, para mim foi muito positivo nesse sentido, eu pude olhar para o meu trabalho com calma. Dessa brincadeira surgiu esse disco, gravando as obras do Toninho, por exemplo, né? Que demorou aí 6 meses para se concretizar, mas é fruto já de um período do ano passado. Então, eu só vejo coisas positivas. Eu sou o cara que olha o copo meio cheio sempre. Né? Então, porque é uma situação dada, o mundo todo está assim, não é uma coisa só do Brasil. Tudo bem que a gente teve uma péssima gestão, né? Depois a gente pode falar disso. Mas era para a gente estar numa situação muito melhor. Mas não está. Enfim, a situação é essa. O que eu posso fazer como artista? Interagir mais nas redes sociais. Comecei a fazer live, que é um negócio que eu nunca tinha feito. Eu vi o Ricardo fazendo, as primeiras que ele fez. Estou testando esse negócio de live aqui no Instagram. Eu falei, que legal esse troço. Mas nunca tinha feito. Então fui obrigado a fazer lives. Como o meu projeto de extensão da universidade parou, porque era presencial, eu comecei também recentemente a fazer lives sobre arranjo para violão, toda quarta-feira. Eu parei agora, mas estava fazendo. Então, você vai achando estratégias para, primeiro, não ficar louco, né, não enlouquecer, e você tem que produzir música. Afinal de contas, essa pandemia ela também traz para a gente uma pergunta que é muito importante, enquanto existência mesmo. Por que eu faço música? Por que eu sou músico? Eu sou músico porque eu sei fazer, eu vivo disso, né? Isso me sustenta enquanto alma, não é uma questão só de cachê. Olha, isso eu não consigo viver sem. Isso aí que você está falando aí, eu vou querer depois aprofundar, porque essa sua percepção, André, ela eu vejo assim como um certo divisor de águas para aqueles que brincavam de música e que agora parece que a brincadeira perdeu o sentido. Eu falo de uma percepção muito pessoal minha mesmo, né? Para mim é isso. Não que não possa ser outra coisa, mas o que me mantinha vivo, assim, com interesse? Quer dizer, o meu interesse aumentou, em vez de eu ficar desanimado, eu animei mais ainda. Fui fazer outras coisas, fui estudar pra caramba, compor, sabe aqueles estudos que ficam pendentes? Então foi um período muito, muito rico para mim. Né? Claro que tem altos e baixos, claro que a saúde mental fica abalada muitas vezes, acho que para todo mundo, mas nunca aquela frase do Caetano foi tão verdadeira, né? Como é bom poder tocar um instrumento.
Né? Com certeza. Pedro, conte-nos a sua travessia. Vai lá. Então, esse lance que o André falou sobre a música, né, é um ponto muito importante, assim. E comigo a música sempre teve essa relação de inquietação também. Nunca me senti satisfeito e continuo não me sentindo satisfeito, né? E isso reflete tanto no que eu quero tocar, como o fato de eu tocar vários instrumentos, também quais instrumentos tocar. E essa parada completa no trabalho me deu a oportunidade de me deitar, me debruçar em cima de instrumentos novos ali que eu estava namorando e não estava conseguindo o tempo certo para estudar. Assim. Então, essa quarentena, na prática, foi muito boa para mim, porque eu consegui desenvolver o violino, sabe? Sair do violino. Eu vi. Sair do... Eu vi, até comentei, né? Bom pra caramba. Que legal. Ainda tô tentando para finalmente conseguir tocar esse troço aí. Ô, trocinho chato. Vou tocar pra caramba. Mas foi muito bom, assim, cara, porque sabe que para mim um instrumento sempre influenciou o outro, assim. A partir de certo ponto do estudo, eu acho que os instrumentos começam a se cruzar. E como eu só toco instrumentos de corda, fica mais próximo ainda, assim, então. E eu ter conseguido tocar violino me trouxe uma felicidade muito grande no bandolim, assim, porque até então eu pensava o bandolim de uma maneira. Quando eu me deparei com uma dificuldade violinística, aonde eu pensei, vou pensar o violino todo de uma maneira vertical, porque aí eu vou ficar com a mão numa posição fixa e a afinação vai ter menos problema de ficar bizarra. E aí eu pensei comigo mesmo, cara, por que eu não fiz isso no bandolim antes? E aí eu comecei a tocar tudo que eu tocava no bandolim na oitava acima, assim, comecei a desenvolver um bandolino super agudo. Tem uns amigos meus que falam, você fica tocando esse bandolim para cachorro ouvir? Mas isso aconteceu comigo, assim, né? Porque eu trabalho em fevereiro, eu estava participando de uma peça de teatro e tal, e estava tocando todo dia e tudo fechou, tudo parou. Além desse estudo que foi muito bom, assim, o engrandecimento da minha música, eu trabalhei fazendo direção musical de alguns discos e tal, gravei um disco com a Zélia Duncan, que foi super maneiro também. Mas foram coisas muito esporádicas ao longo do ano. Sazonais. Exatamente. O que mais enriqueceu o ano foi essas conquistas intelectuais musicais, assim, porque o trabalho realmente... Inegavelmente, né, para quem tem um ofício, vamos dizer assim, muito bem resolvido como vocês, esse momento pandêmico, né, ele possibilitou justamente isso, né, um aprofundamento, uma observação por outros ângulos, né, daquilo que a gente nem sempre tinha tempo para observar. Agora, é um exercício, né, de disciplina, paciência, persistência, né, que muitos não conseguem, né? Muitos, por outros motivos, acabam se desconectando. E quando eu quis falar para o André ali que, para muita gente que brincava de música, talvez esse momento tenha sido assim determinante, é porque tem um braço musical, um braço não, um caminho de pessoas que se envolvem com música, que não necessariamente é pela relação com o instrumento, com o público, e sim pela relação com a vaidade, com o externo, com o like, né?
E essa galera, sem essa conexão, vamos dizer assim, ilusória, assim, no que se refere à sua atividade como músico, às vezes perde o sentido e vai fazer outra coisa. Não que não volte, não que não possa fazer, mas assim, o que eu tenho percebido é que assim, eu percebo algumas pessoas mudando de ambiente, e na verdade talvez esse aqui não seja o seu verdadeiro, o seu mais querido ambiente. Você não acha não, Ricardo? Pulou para mim. Putz, então, é difícil, né? Na verdade, eu acho difícil julgar assim nesse momento, porque para algumas pessoas é tão difícil mesmo, assim, sabe? Porque assim, eu tenho a sorte, na verdade, assim, é muito louco, porque a fala do André e do Pedrinho são bem, para mim, são bem o que rolou comigo também, sabe assim? Eu também tenho essa tendência, igual o André, de falar que um copo meio... Eu também tenho na minha vida, sempre o copo foi um pouco meio cheio. Eu estava num turbilhão, assim, de lançamento, não sei o quê. Tinha gravado esse disco e estava, tipo, com umas... Eu tinha... O ano era para ser um anaço o ano passado, assim. Tipo, eu tinha feito um projetão no Sesc, tinha ido para o Japão, eu ia fazer a turnê das meninas no Brasil, estava tipo naquela loucura de tentar fazer rolar, sabe, ligando para todo mundo, indo estudando, né? Não estudando violino, tentando só fazer rolar os projetos que já estavam indo, assim. E como rolou mesmo para o Pedro e para o André, eu acho que para muita gente, eu ouvi a Léa Freire falando que essa pandemia, quando voltar, a galera vai estar tocando tão bem. Porque é isso, tipo, a galera que já tinha essa vontade de estudar, sabe? Tinha tido esse momento de estudo na infância, talvez, e aí com o negócio de entrar na profissão mesmo e ter que trabalhar na produção também, tem que trabalhar nessa outra parte da profissão, e estudava quando dava, a gente agora teve essa oportunidade de voltar quando a gente era adolescente, quando era, tipo... A gente voltou àquele período de que, tem que estudar, dá para estudar o dia inteiro, dá para, tipo, estudar em todos os tons, a 0 por hora, sabe assim, a música. Eu entrei numa pira de estudar o Cochichando em todos os tons, aí o Giant Steps em todos os tons, aí todas as músicas que eu conheci em todos os tons. Falei, eu vou pegar tudo, estudar, aí não dava para tocar, aí eu botava, tipo, 0 por hora, aí tira a frase do cara, estuda em todos os tons, todas as oitavas, tipo... Entrei nessa pira, né? Porque essa é uma pira que não dá mais para ter. Não estava dando mais para ter. Porque tinha tanta coisa para resolver, né? E aí esse foi o lado bom, né? De a gente justamente entrar na pira de estudo e foi tipo um mestrado, né? Assim, tipo, de relação de estudo, né? Que é uma delícia, na verdade, né? Para quem... Eu acho que talvez quanto mais longe você vai chegando no instrumento, vai ficando mais gostoso, né? Porque aí as coisas já saem mais ou menos bonitas, mesmo quando estão feias ainda. E eu acho que é isso. Mas aí, assim, eu tenho a sorte também de trabalhar muito de casa, né? Então, eu já tinha uma parte grande do meu trabalho que era gravação. Porque como eu toco violino e improviso, então, para a galera das publicidades, não sei o quê, tipo, eles muitas vezes me chamavam, falavam, eu quero uma coisa meio... Assim, meio assim. Mas é isso, juro. Eu quero o som de uma coisa molhada que seca e depois molha de novo. Direção de clima, né? E tem isso, mas muitas vezes a ideia do cara é genial. Às vezes o cara é genial, mas ele, tipo, bota lá um encadamento de acordes e manda o que ele quer ouvir dali. Aí você vai lá e faz. Então, isso, eu já tinha a manha de gravar em casa, ter os equipamentos. Então, tipo, eu consigo viver de música de casa, né? Então, isso é uma sorte, absurda, não é todo mundo que consegue, né, cara? É uma benção. Então, e claro, tem esse negócio do divisor, assim, das pessoas. Algumas pessoas tiveram que largar também por isso, sabe? Porque não tem possibilidade de viver, né, disso. Então é difícil de falar. Mas, claro, muitas vezes eu estudando, eu ficava pensando, pô, quando voltar uma roda vai ser tão bom tocar isso aqui, meu, agora eu consigo tocar, cara.
Então tem o lado vaidade também, né? O lado vaidade de quando voltar, pô, agora eu quero mostrar como você tocar essa música. Mas esse lado da vaidade que você está se reportando é o lado da vaidade interna. Essa é a vaidade saudável, né? Você entende também. A vaidade que eu estava falando era de outra. É quando o externo, entendeu? O externo te motiva. Né? E o professor meu, que ele falava assim, o Bach, ele compôs um negócio chamado Arte da Fuga. E na Arte da Fuga tem umas coisas muito complicadas que, às vezes, você só ouvindo, você não percebe, né? Você só percebe analisando ali e tal, o que ele fez de matemáticas naquela música, né? E aí rola uma discussão, como é que esses caras... Por que ele fez isso, né, cara? Se não dá nem para ouvir. E eu acho que isso a gente entende. Talvez essa pessoa que gosta de estudar, que fica na pandemia estudando, a gente entende por que ele fez aquilo. Porque mesmo se ninguém vai ouvir, tipo, só a prazer de você estar ali naquela loucura, tentando fazer rolar, é muito legal já. Então, eu acho que isso a gente teve tempo nesse ano, né? Igor, e você? Você eu acompanho nas redes aí, você estava aí o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Então, Gustavo, eu acredito que foi um mix aí do que o Pedro, o Ricardo e o André falaram, cara. Dia 20 de março de 2020 foi uma data, assim, uma facada, porque tudo mudou, né, cara, da noite para o dia, e desde 2014 eu venho empreendendo também, com esse lado musical, né, empreendedorismo na música. Tem uma escola de música aqui, realiza um festival também, e principalmente pro lado da escola, né, que a gente teve que fazer uma mudança, e eu parei assim, pô, dia 20 de março, cara, tem tantos colaboradores aqui que dependem dessa parada para levar comida para dentro de casa, e vi que não era só uma responsa minha, né, só uma coisa para pensar só em mim, mas também um coletivo, algumas pessoas que dependem de algo que eu criei e venham depositando esperança para eles a cada dia. E aí a gente teve que se reinventar, e foi assim, agora falando do lado positivo, a gente migrou totalmente para o online, e as adaptações, acho que tudo que todo mundo passou, né, nesse momento assim, de entrar de vez no online, de entrar no virtual, obrigatoriamente, para conseguir seguindo e tendo alguns resultados. E pelo lado positivo, cara, tive que compor um álbum, 9 faixas, que seria um EP, mas aí rolou um edital aqui no estado da Bahia, e, pô, me aventurei ainda pelo álbum, e foram 9 composições, assim, para produzir no meio da pandemia. Foi muito divertido, e aventura, na real, porque é aquela coisa, a gente tem que... Pô, eu moro numa cidade, cara, tô aqui numa cidade que os leitos estão 100% completos, lotados, né? Tudo fechado, bicho. Estamos agora em lockdown. Menos de 1% da população vacinada. Então, quando você pensa assim, pô, bicho, eu tenho que sair de casa, o meu companheiro ali, um brother, vai sair de casa também para ir gravar, se dedicar num sonho, numa coisa que eu acredito. Então, tá todo mundo entrando no risco para dar cara, na real, né? Para ver se as coisas realmente acontecem. E mesmo assim, nesse 1 ano e alguns meses de pandemia, a cada mês é tentar se reinventar. As gravações online começaram a surgir mais, um mercado que eu gravava apenas coisas para mim mesmo, assim, meus trabalhos, ou então para um colega, uma coisa muito próxima, e as coisas começaram a abrir, e eu acredito muito nessa coisa de não culpar a música, de não culpar a arte, né? Pensar um tanto empreendedor, como você citou, infelizmente muita gente teve que mudar de ramo, né? A gente não pode julgar, mas assim, a gente também não pode culpar a música. A gente precisa ter estratégias, buscar estratégias para que a gente consiga ramificar, né, e a cada dia a gente seguir edificando. Então, são casos muito distintos. De repente, o meu caso é totalmente diferente do André, né, totalmente diferente do Pedro, do Ricardo. Cada caso é uma batalha diferente, não deixa de ser desafiador. E eu acho que agora, no momento... Nesse atual momento agora, pô, tô muito feliz, cara, sério mesmo, assim. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu passando um filme na minha cabeça, bicho, assisti uma apresentação do Jambo Trio com o Pedrinho aí, com o Pedro Franco, no Rio, outro dia. Pô, Ricardo Reis assisti lá no Rio Montreux Jazz Festival. Depois a gente se encontrou assim, trocou uma ideia rápida, depois conversamos sobre uma possibilidade de vir daqui pro meu festival. O André, que eu acompanho já tem um tempo. E, cara, esse tipo de coisa é realmente muito valioso, né?
Pelo menos para mim, eu fico aqui me colocando, pô, bicho, que barato, cara, tá trocando uma ideia aqui com vocês. E Legal. independente dessa questão pandêmica, a gente consegue ir driblando e achando esses real valores, né? Eu acho que é basicamente isso. E olha, Igor, você é um cidadão de ouro desse país, entendeu? E eu quero que você saiba que isso que você acabou de falar também é o meu pensamento. Né? Assim, eu não sou um realizador de um negócio que se chama Prêmio Profissionais da Música. Né? Eu sou um realizador sensorial, sentimental, afetivo com essa nossa questão. E eu acho que a minha onda é para esse lado. Mas, assim, no final das contas, a necessidade é exatamente a mesma que a sua. E, portanto, bicho, eu compartilho totalmente da mesma emoção que você está se colocando agora, principalmente porque esse paredão aqui, né? Esse paredão aqui do instrumental, ele é de altíssimo nível. Porque, olha só, você baiano, gaúcho barra Rio de Janeiro, São Paulo barra França, Londrina, violão, bandolim, violino, guitarra. Cara, eu sinceramente, assim, eu acho que o barato de fazer o prêmio é justamente esse resultado espontâneo, né, que nasce e que traz à tona uma representatividade absolutamente legítima por causa do processo que está baseado nos conteúdos de vocês, entendeu? É muito louco isso e é uma satisfação muito grande poder apresentar isso para o mundo, ainda mais da forma como a gente se propõe a fazer. Agora, viu, Ricardo, eu só queria dizer que, assim, em momento nenhum eu estou assim, tentando fazer um julgamento entre lados, entendeu? Mas é porque eu queria provocar, sim, a percepção. E aí, volta a provocação para vocês. Como vocês estão vendo a música instrumental brasileira, não nesse momento de pandemia, mas nesse momento de criação e produção e circulação, ainda que no formato digital, a partir da região de vocês? Eu tenho curiosidade de saber como é que é Londrina e o Paraná no que se refere à música instrumental e os outros lugares. Fala lá, André, como é que tá aí? Tá bombando, tá devagar? Como é que olha, a gente tem uma produção pequena, mas tem qualidade. Né? O problema das cidades pequenas, né, na verdade, não diria nem pequena, mas as cidades que estão fora do eixo, é que a gente não consegue manter uma cena funcionando. Então, São Paulo é uma coisa, Rio é outra coisa, né? Talvez Salvador, Porto Alegre. Londrina, nós somos uma cidade do interior, apesar de ter 600 mil habitantes e ter 84 anos a cidade só, quer dizer, é um monstro, né? Cresceu muito rápido. Nós temos festival de música todo ano, é uma cidade que tem uma... Cidade universitária, né, André? Oi? Uma cidade característica universitária também, né? Ela tem festival de teatro, tem festival de dança, tem o festival de música, são 40 anos de festival já, então isso deixa uma marca, né? Isso vai formando as pessoas nós temos um curso de música muito bom, foi eleito o melhor curso de licenciatura do país em 2018, né? Então isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, mas por não ter cena, a gente acaba tendo 2, 3, 4 grupos, assim, com um trabalho, diria, sedimentado, né? Ou seja, que grava disco, que viaja para tocar, né? O resto ainda está muito nessa coisa de tocar em bar. Não puta, isso é maravilhoso, eu adoro, inclusive eu estou sentindo uma falta danada, né? De tocar, ir lá, fazer um som, improvisar, ficar, né, conversar com os amigos e trocar música. Mas eu acho que tem que fazer a ponte, tem que saltar disso para um trabalho profissional, ou seja, de você ter uma assinatura própria, de você ter uma carreira mesmo, né, onde você tem discos gravados, onde você vai tocar com as pessoas, onde você viaja, você conhece outras pessoas, porque isso fortalece o teu trabalho, né?
É uma delícia, pô, isso aí tocar com o Hers, por exemplo, né? Pô, né? Tocar com o Ferragut, tocar com o pessoal lá do Água de Moringa, lá do Rio, enfim, só para citar alguns, né? E aqui a gente tem a oportunidade de tocar com essas pessoas porque muitos deles vêm para o Festival dar aula e a gente tem essa oportunidade, mas enquanto grupos aqui não são muitos que conseguem driblar essa deficiência de não ser uma cidade no eixo Rio-São Paulo. Isso ainda é um problema no Brasil, a gente tem uma centralização de trabalho em Sesc, de circuito para tocar. A gente precisa de circuito, precisa de cena. Então aqui em Londrina ainda a gente não conseguiu manter uma cena. Por incrível que parível, o blues aqui é uma coisa que é legal, né? Não está muito vinculado ao instrumental, geralmente tem música vocal, né? Mas tem um festival de blues, o pessoal se organizou e eles fazem um cara super legal aqui, que é o Kiko Josolino, que ele faz o festival de blues todo ano e traz gente do mundo todo e tal. E então tem essa cena aqui que é forte. Tirando isso, nem o pessoal da música de concerto está conseguindo se organizar muito também. Então, é um problema, eu vejo isso como um problema, porque tem que criar cena, tem que criar circuito, e uma das formas de fazer isso, eu acho que ainda a gente tem que parar de olhar para o... Estou falando aqui uma crítica quase local, tá? Parar de olhar para o próprio umbigo e criar oportunidade para os outros, né? Porque, eu quero sair para tocar, mas, bicho, é legal receber as pessoas também. E você abre espaço. E se todo mundo fizer isso em seu lugar, se cada um criar um festival, criar uma possibilidade de trazer outros músicos, já pensou o que é esse Brasil, que nunca teve tão bom em termos de música instrumental? Aí falando em termos nacionais, a gente tem um nível hoje que eu não lembro, na década de 70, 80, de ter esse nível em quantidade, em profusão de gente tocando tão bem, e com tanto trabalho de qualidade, né? A gente está numa fase assim, nacional, que eu acho maravilhosa, de produção de música instrumental. Pedro Franco, sua percepção sobre isso que o André falou. Temos essa centralização, porque eu entendo totalmente o que o André está falando, mas eu acho que essa digitalização, de repente, está encurtando as distâncias, né, Pedro? O que você acha? Com certeza. Eu entendo o que o André falou, no sentido de eu ser gaúcho. Então, eu morei lá no Rio Grande do Sul até os 18. E quando eu mudei para o Rio, eu tinha uma doce ilusão de aqui que o Rio de Janeiro seria incrível e que eu ia ter lugar para tocar em toda parte, que a música instrumental seria valorizada. E, na verdade, a realidade não é exatamente essa. Assim. Eu acho que em São Paulo, pelo menos a minha percepção, me parece que você tem mais espaços locais assim, para agir dentro da música. E o Rio de Janeiro me deixa a impressão, depois dessa experiência de 10 anos morando aqui, que é um lugar onde é legal você estar, porque você conhece muita gente, tem muitos músicos incríveis aqui, artistas fantásticos, tanto artistas consagrados como artistas que estão surgindo, e tem gente do Brasil inteiro aqui, mas que a gente não ocupa a própria cidade. A gente vive muito da nossa imagem digital e viajando para outros lugares, que é uma coisa que o Rio de Janeiro nos dá, mas o Rio de Janeiro físico, local, ele não entrega quanto eu sinto que eu pensava quando eu não estava aqui, sabe? Assim, eu comecei a minha carreira com 12 anos, então são 17 anos tocando. E eu me dediquei somente à música instrumental até os 18. Consegui atingir um certo mercado lá em Porto Alegre, eu tocava nos espaços de Porto Alegre e tal, tocava com artistas de lá. E quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu pensei, vou continuar minha carreira no instrumental, né? Na época eu tocava muito choro e tal. E eu cheguei aqui e não foi o que aconteceu.
Eu entrei no mercado da MPB, fazendo arranjos, tocando com alguns artistas com um alcance maior, assim, né, de música popular brasileira, da canção. E a música instrumental sempre foi, na minha vivência aqui, algo que eu, juntando grana de todos os meus outros trabalhos, eu consegui manter minha carreira até agora, sabe assim? Mas a vida local, instrumental, eu não acho que seja tão incrível aqui no Rio de Janeiro. Eu não acho que funciona, não. Eu particularmente, que sou aí do Rio de Janeiro, eu entendo totalmente o que você está falando aí e, Né? de uma certa forma, quem dizia isso aí, que já não está mais entre nós, chamava-se Tom Jobim, né? Tem uma frase, inclusive, memorável do Tom Jobim sobre isso daí. E, enfim, concordo totalmente. E você, Ricardo, que está nessa conexão internacional / São Paulo, como é que você... Eu falo do Pedrinho que caiu a conexão na internet aqui, internacional. Mas eu peguei o finalzinho e peguei a fala do André. Na verdade, assim, Você vai poder ouvir tudo amanhã gravado, gravar. né? Pode crer, verdade. Vou voltar na parte gravar. Mas rolou de reiniciar o modem aqui. Mas São Paulo, antes da pandemia, tava bem interessante, né? A gente está, na verdade, eu acho que uma geração com as escolas de música, né? Tatuí e com as faculdades também de música popular, não sei o quê, tá com uma geração jovem, assim, tipo, eu falando isso, né? Eu também sou jovem e considero jovem. Mas tô falando de jovem mesmo, a galera de 20 anos, não sei o quê, os caras quebrando tudo, né? A gente tá com uma galera que tem um conhecimento musical incrível, né? E São Paulo tinha uns lugares para tocar, assim, claro, tem essa rede toda dos Sescs e tem uma rede toda também de tocar na noite, assim, também de brincar um com o outro, né? Tinha o bar do Julinho, não sei o quê, mas um monte desses bares fecharam, né? Agora por conta da pandemia. Vamos ver como é que vai ser. A esperança, eu acho, é que quando abrir, assim, quando as pessoas puderem sair para se divertir, para ir no bar, isso aqui, eu acho que a esperança é que bombe, que a galera não saia mais, que a galera só queira ir em festival, só queira ir ouvir música ao vivo, que ninguém, sabe assim, essa eu acho que é a esperança, né, assim, dessa cena. Porque... Mas você não acha que temos aqui um cenário estatal assim, desestimulando, trabalhando contra a nossa existência? Não, totalmente. Assim, em relação ao governo nacional, nem se fala, né? Tipo, a gente é inimigo mesmo, né? Assim, tipo, difícil de... Olha, meu... assim, não é inimigo, né? Eu tô falando de algumas cenas, né? Tem algumas cenas da música que não, que são incentivadas, talvez, sei lá. Mas assim, a música que eu faço é tipo totalmente, né? E mesmo em relação aos outros governos, eu acho que tem gente lutando a favor, tem gente que sempre vai querer isso, não sei o quê, mas é difícil. Mas ao mesmo tempo também tem muita gente jovem tocando muito, então é muito louco, porque tem esse negócio de uma riqueza muito grande e faltando lugar para tocar. Então é muito difícil mesmo, assim, de saber o que vai ser. Eu tenho um pouco de medo, assim, cara, de falar o que vai ser. Será que vai existir minha carreira daqui a 10 anos? Será? Tipo, como é que vai ser? Mas, do ponto de vista Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, a galera tá estudando pra caramba, tocando. Se eu for morar numa sociedade alternativa e tocar pra galera em volta da fogueira, tipo... Talvez eu vá ser feliz também dessa maneira, né? Não sei, cara. Mas, ó, isso aí que você está falando merece um estudo acadêmico, porque é impressionante. A gente não para de ter riqueza, de ter fartura, né? E eu vou te falar um negócio aqui.
eu acho que a gente extrapolou na música a fartura que um dia a gente teve, por exemplo, no futebol. Eu acho que hoje a gente é muito mais rico musicalmente falando do que com certeza. futebolisticamente falando. Ao mesmo tempo, a gente tem uma depressão de espaços de circulação e, que é o outro ponto da nossa próxima pergunta depois do Igor, que a gente tem, eu não sei, né, que é a opinião que eu vou coletar de vocês, um decréscimo flagrante de consumo do que vocês fazem. Mas porque só para encadear nossa conversa, a apresentação de cada um, depois falar do antes e depois, antes e agora na pandemia, depois um panorama sobre a cena e depois um panorama sobre o consumidor, sobre aquele que te consome. Mas antes vamos aqui ao Igor. Igor, conte aí a sua percepção aí da cena nordestina barra baiana barra Paulo Afonso. Aí em Paulo Afonso já tem uma estátua sendo providenciada para você? Ainda tá longe, falta muito, bicho. Mas, assim, na cena Nordeste e Bahia, cara, eu fico impressionado com a qualidade dos trabalhos que estão surgindo. Tem uma playlist no Spotify só com música instrumental nordestina. Pô, bicho, todo mês tem uma coisa diferente, uma coisa nova. E depois da pandemia, né, todo mundo produzindo em casa, conseguindo ter essa facilidade de registro, tem muita coisa boa, bicho, muita coisa boa mesmo, assim. E vai muito da questão quanto ao mercado, né? Por exemplo, cara, as minhas primeiras oportunidades praticamente não existiram, cara. Eu tive que criar minha própria oportunidade. Você morar numa cidade, cara, que, pô, meu primeiro trabalho, quando eu fui gravar, as pessoas, pô, e não tem cantor? Cadê o cantor? Saca? Isso aí era um grande desafio, e eu mesmo tive que criar essa oportunidade, fazendo jams no parque, jams na praça, e a coisa foi tomando uma proporção, crescendo, e a música instrumental foi criando uma rede de consumidores, né? Então as pessoas estavam consumindo. Então passou daquele estágio de ser música para músico para ser a música para a família. Então você tocar ali 17 horas na beira do lago, pô, tava a família toda ali prestigiando, foi crescendo, e 5 anos depois se tornou um festival. E hoje a gente tem aqui as edições, já veio o João Bosco, o Hamilton de Holanda, tentei o Ricardo Reis, mas ainda vai rolar nas próximas. O Ricardo aí. também foi. O Ricardo mora na França, né, bicho? Aí fica difícil pagar passagem da área. Eu moro em São Paulo. Estendo eu tô na França agora. Com o André também. Né? E estendo o convite para os demais também, tanto para o Pedro quanto para o André. E eu acho que o lance é isso, é rede, a gente tentar aquecer a rede para que a gente possa fazer essa entrega. E através disso aí foi que eu consegui fazer esse link com outras regiões. Então, para quem chegou depois desse corre, olha assim, pô, tem um celeiro de música instrumental, cara, é o cenário que a gente vai criando. É a cena que a gente vai tentando construir. Ô Igor, me desculpa te interromper, mas em Paulo Afonso, o celeiro de música instrumental é só você ou tem mais alguém? Não, tem mais pessoas, tem mais coisas acontecendo. E a ideia foi justamente essa, né? A ideia também de trabalhar com a educação musical é justamente isso, a economia criativa, a abordagem também para que as pessoas consigam consumir algo diferente do que a mídia massiva nos empurra a goela abaixo, né? Então a gente precisa construir esse cenário e tal e seguir firme. E é uma luta porque, assim, eu acho que é o tema da próxima rodada aí das perguntas. Os números, eles são assustadores. Quando a gente coloca aí na mesa os algoritmos e toda essa entrega do trabalho, é isso. Acho que é o tema que a gente vai conversar agora. Eu não vou atropelar, não, para que cada um faça a sua entrega. Eu queria um ponto de vista de vocês sobre o seu consumidor. E olha só, o seu consumidor não necessariamente é só o público pagante, mas o seu contratante. O seu contratante é um consumidor seu. Então, como é que vocês veem perspectivas de circulação e de consumo? Porque no que se refere às rentabilidades digitais
dessas lojas digitais aí que a gente operacionaliza, para não dizer que é uma rentabilidade pífia, vamos colocar que é uma rentabilidade humilde, né? Mas disso não dá para viver. Então, assim, além do fascínio do instrumento, da coisa do estudo, e esse outro elemento do consumo, do resultado e da rentabilidade, André, como é que é a sua percepção sobre isso? Cara, Aliás, André, quanto que você conseguiu arrecadar lá na sua... no financiamento? No crowdfunding? Você fez pela Quicante ou pela benfeitoria? Pela Quicante. Legal. Foi 20 mil, né? O valor, que era para fazer o disco, né? Mesmo. Então, isso eu... Mas você conseguiu? Consegui. Deu, acho que 108%. Deu um pouquinho mais. Pô, bicho, isso é um acontecimento, hein, bicho, em tempos de... Isso é uma coisa que liga, né, com essa pergunta que você fez. Uma coisa que eu estou percebendo me parece que a gente vai criando nichos, né, de consumo. Então, é um nicho bem específico que a gente atinge. Eu acho que, pelo menos para mim, eu ainda não cheguei nesse ponto de atingir mais gente. A minha carreira é muito humilde nesse sentido, né? São trabalhos geralmente autorais, os dois últimos é que são releituras. Eu estou igual o Hairs, né? Lancei o disco em 2019, 2020 um monte de show agendado, a coisa começando a acontecer, pum! Então, assim, eu percebo que tem uma perspectiva aí. Agora, tem uma coisa muito interessante, né, que a gente não pode deixar de falar. Antes até mesmo desse governo horroroso federal entrar aí, a gente estava sofrendo ataque de tudo quanto é lado, né? O artista é um vagabundo, o artista não faz porra nenhuma, o artista é um cara que não serve para nada. Então, a sociedade brasileira, bicho, ela endossou esse emburrecimento, né, com relação à arte, e estava abrindo mão, inclusive, abriu mão, né, inclusive de um processo de abstração, né, de pensar além, de olhar a arte como uma coisa que pô, como assim? Né? A gente tem uma economia criativa que gera dinheiro, que movimenta hotel, restaurante e um monte de coisa. Poxa, então assim, e passou desse ataque absurdo. Quando entra a pandemia, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a ler livro, assistir filme, ouvir música pra caralho. Então, a gente fica assim, numa esquizofrenia completamente maluca, porque você é maltratado pelo governo, você é maltratado por uma grande parte da sociedade, que a gente não pode desconsiderar isso, porque o que você faz? É isso que o Igor falou, né? Pô, não tem cantor, não é sertanejo universitário, não é funk, nada contra esses gêneros, mas, porra, só isso? A gente tem, com a diversidade que a gente tem no Brasil, por que só isso? E haja visto, né, o plano de vacinação, em nenhum momento é citado algum trabalhador da cultura, algum artista no... Exatamente, e não vai ser, porque eles querem matar a gente. Eles querem matar a gente mesmo. É engraçado que a gente abriu um encontro de compositores aqui em 2019, acho, 2018. O Hairs veio numa das edições, o Hairs esteve aqui com a gente também. E nessa edição estava o Ricardo Lima, lá da Ernesto. Em Londrina o Hairs vai, agora na Bahia ele não vai. Não sei não. Porra, tô louco pra ir. Tô louco pra ir pra Bahia, pô. Tomara que role o festival lá pra eu também, o que eu mais quero agora na vida é ir pra Bahia, bicho. Eu também, exatamente. Mas vamos lá. Então, só retomando, a primeira fala, eu estava coordenando esse encontro, a primeira fala, olha, eles querem nos matar. Cara, não é que é verdade? Aí se consumou essa ideia de que, pô, eles querem matar os artistas, cara. Sabe, auxílio emergencial, porra, demorou para aparecer, os caras vendendo instrumento, porra, gente passando fome. Que isso, cara? Que isso? Mas para provar a Copa América foi uma noite. Pois é, bicho. Então, assim, a gente está nesse lugar muito desconfortável
de ser artista num país em que a gente tem uma produção, tem formação, tinha até uma certa cena em alguns lugares, né? Um circuito, por exemplo, São Paulo, maravilhoso. No Rio também, eu fui tocar algumas vezes no Rio. Porto Alegre, Brasília, fui dar aula no Civebra, enfim, a gente percebe coisas, nada muito grande, mas nada muito grande no meu nicho, pelo menos na minha, não é nada, é tudo pequeno, são festivais pequenos, eu ainda não tenho nome para atingir esse público maior. Oxalá queira um dia tenha, mas, enfim, eu vou indo na minha toada. E aí, a gente passa de ser execrado para, de repente, todo mundo está consumindo a sua música. E aí vem uma outra coisa. Essa remuneração que as plataformas digitais elas fornecem realmente não é pífia, é ridícula. Eu não quis usar isso porque... Nós somos explorados, né, o tempo todo, cara. YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. A gente está dando a nossa arte de graça para os caras em troca de uma escravidão. Tem um pensamento escravocrata por trás disso. Porque se você não faz, você não existe. Se você coloca, você está dando de graça. Então você é obrigado a dar de graça. A única coisa que você tem, nós não produzimos bens materiais. A gente não constrói prédio, a gente não faz estrada, a gente faz o quê? A gente faz arte, bem imaterial. Esse bem imaterial vai ficar para o resto da humanidade, vai ficar para o resto. Assim como a gente escuta a música do Renascimento, da Idade Média, essa música que a gente está fazendo hoje, ainda mais com essa que essa é uma parte boa, né? Essa coisa da internet, ela vai ficar. Agora. Por que não remunerar decentemente, né, os artistas que estão dando de graça praticamente? É a única coisa que eles têm, é a única coisa que eles, né, podem oferecer é a arte. Então, é super desconfortável esse lugar que a gente está no momento, né? Muito desconfortável, e eu olho com pouca simpatia esse negócio das plataformas digitais, né? Porque quando tinha gravadora, bicho, beleza, a gravadora bancava tudo, né? Quem pegou essa época de gravadora, eu acho que ninguém aqui pegou essa época de gravadora, né? Nós somos mais jovens. Mas quem pegou essa coisa de gravadora? Eu, infelizmente, não sou tão jovem assim como vocês, mas eu peguei as gravadoras, mas eu peguei a distância. Então, e agora a gente não tem nada, a gente tem tudo de ruim das gravadoras, porque continua tendo jabá para botar música em playlist de Spotify, etc., né? E não tem a parte boa, que é o financiamento do trabalho. Então a gente tem que se virar para fazer o trabalho e para dar de graça nas plataformas. Então, assim, me desculpe, mas é aquela coisa, entre a fama de mal e o anonimato, a escolha é sua, sabe? Não tem muito pra onde correr. É um horror isso, é uma situação realmente de pensamento escravocrata, sabe? Então, mas acho que é isso, acho que está criando um nicho de público, né? Vai se criando esses nichos. Então, eu tenho as pessoas que me apoiam, que gostam do trabalho e tal. O Hertz tem, o Pedro Franco tem, o Igor tem, você tem, mas a gente não consegue mais. Parece que a impressão que eu tenho é que esse limite ele vai comprimindo cada vez mais, que é difícil de fazer o salto. Exatamente. Né? Olha, André, a sua percepção eu achei extremamente lúcida, pertinente, é o que eu observo fazendo o prêmio e é o que eu tenho observado aqui nas outras categorias também. Porque, né, Pedro, passando agora para você, cara, é uma equação, bicho, que eu tenho muita curiosidade que alguém me responda. Como é que pode tanta fartura, tanta qualidade, e a gente não conseguir nem se impor mercadologicamente de uma forma coletiva, né, André? Porque, assim, você falou o negócio das gravadoras, vou dar minha opinião. Eu peguei o tempo das gravadoras e era um outro mal, vamos colocar assim. Era aquele monopólio vertical de 5 multinacionais que estavam aqui dizendo o que a gente ia consumir. A gente não tinha nem aonde achar. Hoje, pelo menos, a gente consegue achar o André, consegue achar o Pedro, consegue achar o Ricardo. Então, assim, sob esse ponto de vista da disponibilidade, da acessibilidade, eu acho que nós evoluímos.
Agora, o negócio em si é estranho, porque eu faço parte de um movimento, ali quando surge a BMI, justamente dos independentes. O que nós queríamos era ter o controle do nosso processo. Mas nós queríamos receber por isso. Mas, impressionantemente, tinha toda uma indústria do grátis ao nosso redor, como se a gente só tivesse valor se a gente fosse muito barato ou gratuito. Então, assim, ficou uma coisa assim de que ser independente é ser de graça, assim, mais ou menos isso, entendeu? O que é totalmente equivocado, é uma interpretação equivocada. E só que isso avançou, e eu acho que nós chegamos nesse ponto. Nós não somos uma força unida, coletiva, a ponto de se impor. Precisa do Paul McCartney, lá da Inglaterra, com 80 anos de idade, xingar todo mundo, que nós aqui não conseguimos, né? Pedro, falei pra caramba e passei por cima da sua percepção, que é o que mais me interessa. Vamos lá. Cara, então, na verdade, o mundo, ele tem essa relação escravocrata, essa relação de escravidão constante da base de cima, poder financeiro, para com qualquer relação de pessoas sem estrutura, que na maioria dos casos, os artistas, eles não têm um fundo de investimento para você chegar e falar, toca minha música aqui e eu vou te dar 100 mil e você toca minha música 2 dias na rádio. E eu acredito que é assim que funcionava com as gravadoras e é assim que continua funcionando hoje em dia com as playlists e tal. Verdade. Entretanto, como a gente entrou num processo de pandemia, a gente... todo o consumo de música, seja a música edificante, digamos assim, ou seja a música extremamente comercial, ela está sendo consumida da mesma maneira pelas pessoas, né? Que é através do digital. Então, determinados nichos musicais, eles faziam sentido porque eles cumpriam uma função de entretenimento em determinados lugares. Você vai para uma rave, sabe? Você vai para uma balada. Então você está lá se divertindo com seus amigos, você está fazendo festa, você está tomando sua cerveja e você tem aquele som, né, que você não está prestando atenção e que você está consumindo. E essa música, ela acaba sendo notícia, né, entre as pessoas. Então, eu acredito que agora que a gente está nesse momento muito mais digital, né, entre as pessoas que têm consciência e não estão saindo para festejar a vida em meio à pandemia, você põe as pessoas para consumir a arte e você põe as pessoas para consumir um produto enquadrado de venda. Se você não tem um meio físico externo a você que faça sentido que você consuma essa música que é voltada para um entretenimento, somente entretenimento, que é muito diferente da música artística. A música artística, você vai ouvir o som, você vai imaginar coisas, você vai ver cores, você vai se emocionar, você vai rir, você vai chorar. Aquilo vai te tocar de alguma maneira, né? A nossa música, ela é trabalho, ela é produto, mas ela também ela é puro sentimento, ela é frequência, né? Isso mexe com a gente, né? Frequência mexe na água, a gente é feito de água, não tem como negar isso, né? Então eu acho que esse ponto da pandemia acabou fazendo com que a gente acesse mais pessoas, na verdade. A gente vive esse modo de escravidão e esse modo de as pessoas até exigirem que o nosso trabalho seja feito de forma gratuita, né? Sem compreenderem que a nossa arte é o nosso trabalho. Mas as pessoas estão acessando e as pessoas
estão presas em casa. Então elas estão... muita gente está percebendo pela primeira vez por que consumia determinada coisa, porque era doutrinado porque era o que tinha acesso, que estava sendo jogado na cara, porque alguém tinha dinheiro para investir e botar ali no seu nariz, e por que durante a pandemia você falou, acho que eu não vou mais escutar esse negócio para ficar em casa, aqui de boa, com a minha namorada, sei lá, eu vou botar, né, o disco do Ricardo, do André, do Igor, para ouvir aqui, porque é uma música que vai gerar um sentimento bom, é uma música que vai me atingir de alguma forma, entendeu? Eu acho que essa percepção do que é música e de o que é entretenimento ficou mais evidente durante a pandemia. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo. E esse lance do físico para o digital, eu acho que é isso, é um caminho, um processo que a humanidade está andando para frente. Assim. É óbvio que a gente dá um passo para frente e aí a gente cai no fundo do poço, mas quando a gente sair do fundo do poço, a gente vai estar uma escadinha acima. Assim. Eu acho que a derrota humana ela é constante e cada vez menor, mas cada vez que ela vem contra nós, ela choca e nos revolta mais. Assim. Então, acho que é um caminho para adiante. Beleza, hein? Que fala, hein? Ricardo, você, como é que tá aí o consumo de Ricardo Hertz? Como é que é? Loucura, né? Satisfatório, insatisfatório, é o que você... Uma coisa que o André falou, viu, Ricardo, que eu acho muito relevante, é a gente saber o nosso tamanho, se relacionar com o nosso público, sabe? Uhum. Eu sempre cito aqui um exemplo aqui que eu admiro muito aqui do Brasil, que é o Fernando Anitelli do Teatro Mágico. Ele é um cara que construiu a carreira dele conversando com o público dele. Ele não é um cara da grande mídia, mas assim, são caras que botam, né, são vários músicos no palco, uma estrutura de cenografia, e são centenas de milhares de pessoas que consomem aqueles caras. E você conversa com o Fernando, bicho, o que você faz? Eu converso com o meu público todo dia, é isso que ele faz, entendeu? É isso, é muito legal a fala dele. Vamos lá. Eu acho que eles são um super exemplo, né? O Teatro Mágico. Inclusive, os caras são super incentivadores da música instrumental também, eles, né? Tanto ele quanto o Gustavo, né? Quando rolou uma conversa aqui, no último ano do governo Haddad de São Paulo, de prefeito, eles fizeram uma ponte. Rolou até uma jam na casa deles, 2 vezes o Haddad foi. A gente abriu um negócio lá. Eles são super agitadores mesmo, assim, né? Eles são muito legais, esses caras mesmo. Assim. E eu acho que, assim, cara, vai ser uma incógnita. O que vai ser a partir de agora? Tem um lado, uma coisa que mudou. A gente estava numa onda muito também desse negócio das redes sociais, né? Que uma coisa que me abriu um pouco os olhos assim foi aquele filme que rolou. Como é que chama o filme? Que mostra como a gente é escravo do Facebook. O Dilema das Redes? Dilema das Redes. Isso foi uma coisa que mudou minha cabeça um pouquinho, porque eu tava nessa onda de postar tudo onde tô aqui, tô vindo aqui, não sei o que lá, vamos fazer mais um negócio aqui e tal. Inclusive, até no começo da pandemia, fiz um monte de live, que foi muito legal, na verdade, foi muito massa. Mas depois de um tempo, você fica... eu acho essa demanda por postar sempre, e você nunca tá ganhando nada, né, cara? Você tá postando sempre e você não tá conseguindo monetizar isso aí. E aí e é impossível você conseguir manter um ritmo de postagem que seja realmente musicalmente interessante todo o tempo. Assim. É impossível, cara. Tipo, você pode tentar produzir um trabalho, assim, igual você faz um disco, né? Você faz um negócio, e aí você vai postando aos poucos, e aí você consegue manter uma coisa, mas você não vai conseguir ficar postando toda hora coisa interessante. É impossível, né, cara? Então, o que eu dei uma mudada de chave aí no meio da pandemia, que eu falei assim, cara, deixa eu tentar fazer um negócio interessante para mim, assim. Deixa eu tentar deixar minha música interessante para mim, porque eu acho que é isso aí que vai motivar depois as pessoas a gostarem do que eu tô fazendo, sabe, assim? E aí,
tem um fator sorte, né, cara, de você viver da sua música também, cara, porque das pessoas gostarem do que você gosta, né? Porque eu não sei, eu acho muito difícil fazer uma coisa que você não acredita, cara. Tocar uma coisa que você não acredita, assim, tipo, você consegue um pouco, tal, mas num trabalho autoral mesmo, assim, é difícil você direcionar o seu trabalho autoral para uma coisa que você não acredita. Você tem que ter sorte de as pessoas acreditarem no que você acredita, talvez, né? Sei lá. Mas uma coisa que eu acredito muito, que o André falou também no começo, que a gente tentar se unir, assim. Tentar... Porque quanto mais as pessoas... Eu tenho certeza que quanto mais as pessoas gostarem do trabalho de cada um dos outros, tem mais chance delas gostarem do meu também. Então, tipo... Ninguém consegue fazer um festival de música instrumental legal pra caramba com um artista. Não dá. Então... e as pessoas vão para assistir e acabam falando, nossa, que legal que é música instrumental, ficar aqui ouvindo um monte de música massa, conversando com os amigos, tomando lá uma cerveja, não sei o que lá, e cria uma rede de curtir isso aí. E é uma coisa que a gente até falou também antes, você que falou antes, né, do futebol, que a gente tinha isso, né, o Brasil tinha esse símbolo, os símbolos do Brasil eram futebol e música, né, e a música, eu não sei que bobeira que a galera tá tendo de não explorar isso mais, de fazer a música brasileira ser o grande produto do Brasil, né, cara? A gente ser... Porque a gente é muito rico e a música instrumental, principalmente, nossa, ela é muito exportável, né, cara? A gente consegue mandar para todo lugar. Agora, né, a gente tá brincando, eu tô na França, na verdade, eu vim para a França agora. Eu morei 8 anos na França, mas faz 10 anos que eu moro no Brasil. E eu vim para o Brasil porque o mercado estava muito bom no Brasil. Tipo, é um mercado que eu vivia... Eu não conseguia viver da minha música na França, da música brasileira na França, porque eu não era um brasileiro de verdade morando na França, né? Porque os brasileiros de verdade moram no Brasil, assim, é difícil fazer esse negócio, a não ser que tipo, agora o Yamandu tá morando em Portugal, mas o Yamandu já é o Yamandu, ele tá fora do nosso concurso. Ele é totalmente ele é fora de concurso mesmo, o concurso, cara. Tipo, ele e o Hamilton já estão no outro patamar, não tem o que discutir. Mas para mim a música melhor era o Brasil ainda. E eu acredito que vai ser isso aí, é criar nicho, igual tá todo mundo falando aí. Criar nicho, mas coletivamente, né? Criar um nicho coletivamente e usar as redes sociais a nosso favor e não ser escravo delas, né? Não ficar postando besteirinha toda hora, assim, sabe? Tipo, que eu acho que isso aí é uma coisa que para mim pegou, sabe? Eu falo assim, cara, mas é verdade, cara, eu não tô estudando mais violino, eu tô só postando besteira, cara. Tipo... Interessante isso, né? Muito interessante isso. Difícil, né, cara? Olha, sua fala eu concordo totalmente também, viu, Ricardo? Procede totalmente. A única coisa assim que eu vou discordar de você quando eu falei de futebol é que futebol sem contar o maior time do planeta, que é o Flamengo, tá? Então, assim, o Flamengo continua sendo a mesma coisa de sempre, como sempre foi. O resto o pessoal brinca de jogar futebol. Mas vamos lá. Eu concordo totalmente com o que você falou, porque a gente entra numa ditadura do like, assim, como se fosse alterar significativamente o rumo das nossas carreiras. Né? Na verdade, conforme você viu lá no filme que você citou e eu também vi, ali você percebe o quanto que a gente é manipulado para ser uma máquina de dinheiro a partir do nosso trabalho gratuito, dos nossos conteúdos pagos. Isso é muito louco, bicho. O muito cara louco. Que pensou nisso é genial. Fazer, eu vou montar um negócio que vai ser baseado no trabalho gratuito do Ricardo a partir do conteúdo que ele paga para botar no ar. Pronto, cara, isso é... Esse cara é gênio, né, velho? Total. Igor, conclua. Conclua, meu amigo da Bahia. Sua percepção aí. Eu concordo totalmente com os pontos apresentados. E essa questão mesmo aí do diálogo com o público, né, uma coisa que a gente tenta, né, diariamente, saber quem é aquela pessoa que está consumindo e tal. De repente o cara faz um comentário, você vai lá, tenta dar uma atenção a ele. Mas eu acredito também que hoje está quase improvável compreender como que está sendo a entrega do material que a gente produz nessa cena. Todo dia o algoritmo ele muda de uma coisa. E todo dia tem um cara novo na rede também querendo explicar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
Sem contar que nesse período pandêmico, bicho, tanto de Ninguém cursos sabe. que a gente vê aí, cursos de magia, cara, não tem como. Aprenda a fazer isso em 7 dias, trabalhando de uma forma muito tosca, essa coisa aí do imediatismo, né, de trabalhar a ansiedade das pessoas. E se mistura com essa coisa do postar todo dia, da falta de diálogo. Cara, hoje, se você me perguntar sinceramente como que tá esse funcionamento do algoritmo, eu não sei, cara. Que ele muda. Semanalmente, ele tem uma estratégia diferente. Então, eu conversava com um amigo mais cedo, ele passou o final de semana estudando um conteúdo e tal, gravou, fez um vídeo com a captura de áudio belíssima, muito bom o trabalho, e hoje fez um Reels de 15 segundos, um TikTok de 15 segundos. Pô, a parada já vai em 15 mil, mais de 20 mil visualizações. Então você vê que são coisas muito distintas, né? Às vezes a Mas gente está ali fazendo visualizações de 15 segundos não significa que o cara está comprando essa música, né? Aliás, eu não sei se você conhece a monetização do TikTok. Qual é o fundamento da monetização do TikTok? É volume de vídeo de 15 segundos. Quer dizer, ele não está interessado que as pessoas fiquem vendo seus 15 segundos. Ele está interessado se você vai fazer 1 milhão de 15 segundos para as pessoas ficarem indo lá, entendeu? Pô, isso é muito grotesco, bicho. Isso é muito grotesco. E, particularmente, assim, uma opinião. Cara, o TikTok, ele deixa as pessoas mais abestalhadas. Porque se você vai deslizando aquela parada, a música que tá tocando ali, bicho, deixa o cara abestalhado, pô. Você vê um adolescente hoje de 12, 14 anos, pô, tava observando uma menina, bicho, parada fazendo um movimento, velho. Porque fica acostumada naquela coisa do TikTok, sabe? Ela fica imaginando como que tá gravando aquele negócio ali. Nada contra a geração TikTok. É uma máquina de fazer todo mundo fazer a mesma coisa. Exatamente. É muito louco. A mesma coisa idiota, né? A mesma coisa idiota, né? Cara, é impressionante. Esses dias eu vi um meme muito engraçado. O cara fala assim, ele vem andando e fala assim, meu nome é fulano, eu sou cantor numa banda de pagode, eu invisto na bolsa, eu dou aula de crossfit, eu faço isso, isso e isso. E eu vou te contar segredo de como eu dou conta de tudo isso. Eu faço tudo mal feito. Total. Bom pra caramba, bicho. O segredo do cara. Muito bom isso aí. Tem uma música dos Titãs que era justamente isso, que era assim, vamos ao trabalho, mas se não for para fazer direito e bem feito, é melhor não me chamar. Vamos para balada, mas se não for para detonar, tomar todas e quebrar tudo, é melhor não me chamar. Essa é a música. Bom, galera, o nome da categoria é Artista Instrumental. Vou fazer um retrato falado com nós aqui, conosco. Aliás, eu até explico aqui para o André assim, que a ideia da live é justamente a gente ter esse momento entre nós, para a gente... Nem todo mundo se conhece, né? Diferentemente aqui do caso de vocês. Mas da gente eternizar a opinião e a percepção, assim, diferentemente dessas lives assim abertas, eu resolvi trazer assim, não que as pessoas não possam participar com amigos, etc. Mas eu gosto muito de focar em nós, justamente para a gente ter um documento bacana da gente ver algum dia sobre o que nós estávamos fazendo e pensando nesse momento aí. E assim, aquela coisa de ficar todo mundo comentando, acaba que você se distrai, né? Melhor ficar assim. Mas a edição do prêmio não vai ser assim, vai ser através de uma plataforma personalizada, tudo aberto em vários canais, apesar de que vai ter que ter um cadastro. Enfim, a gente vai ficar sabendo sobre isso. Mas, em paralelo, nós estamos fazendo um filme coletando uma opinião de cada um de vocês sobre o que é ser profissional da música. Né? Eu digito aqui, fica aqui gravado, nós estamos ali liberando toda semana um filmezinho com a opinião de cada um, que depois vai virar um filmezão com 482 depoimentos que a gente quer mandar
para o Guinness. Guinness, você tem 482 depoimentos dos profissionais da música sobre o que quer ser profissional da música? Duvido que você tenha. Aliás, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês já tentaram fazer alguma coisa com Guinness? Não. Não tentem. Não tentem, porque um amigo meu virou para mim assim, Gustavo, você já parou para pensar se você não faz o maior prêmio de música do mundo? Falei, já. Sob o critério da quantidade de categorias? Falei, exatamente. Já parei para pensar nisso. Cara, eu conheço a menina do Guinness. Guinness, o Brasil está na Guinness América Latina. Beleza. Aí fez a ponte lá. Eu contei minha história para ela e falei assim, olha, Gustavo, o negócio é o seguinte, então. Em menos de 24 horas, ela já tinha conferido. Olha, nós conferimos aqui e realmente você é o maior prêmio. Você está dizendo, então a gente concorda, a gente confia em você. Aí é o seguinte, como é que funciona o negócio? Nós vamos ao seu evento, vamos lá levar um documento e um troféu para você, certificado aqui pelo Guinness, e é $25 mil esse documento. É isso. Eu tinha ouvido falar disso já. O quê? Você tem que pagar? Eu tenho que pagar. Aí eu falei assim, pô, $25 mil, querida. Tem certeza? Não, é $25 mil mais a minha passagem de Miami até Brasília para te dar esse documento aí. Aí eu falei assim, querida, então você vai me desculpar, mas eu acho que eu vou desistir. Cara, passou ali um tempinho, acho que ela percebeu que eu ia desistir. Ela, Gustavo, fazemos por $15 mil. Olha, mano. Eu falei assim, quebrar esse galho. Você vai me dar licença, mas eu vou tomar uma Guinness agora para ficar mais refrescado. Vamos lá então, gente. Ser profissional da música é o quê? Vai lá, André, começando por você. Porra, que bucha, né? Bom, primeiro da música, né? Lógico, né? Não é ser profissional da política, porque a gente sabe que isso não vai colher bons depoimentos. Exatamente, né? Para mim, o que é essa questão da música, né? Por exemplo, a gente está preocupado, a gente gasta horas e horas e dias e meses para achar o acorde, ou a nota, ou aquela frase para soar bonito, bonito para a gente, né? E é sempre, eu acho que o profissional da música, ele é um ser generoso na essência, que faz para o outro. Quer dizer, a gente está preocupado em gerar beleza. Essa acho que é a melhor forma de subversão nesse mundo doido que a gente está vivendo. A melhor forma de ser rebelde, de ser contra, né, tudo isso que está acontecendo, é gerar beleza. A gente está preocupado com isso. Né? Seja o que seja beleza. Beleza não é só essa beleza padrão, não. Né? Mas a gente está preocupado em gerar coerência, talvez seja melhor. Né? Em fazer uma música que tenha coerência, que seja coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que está na alma da gente. Então, eu acho que para além de ser profissional, né, o ser músico e ser profissional da música, para mim é isso. Para mim é ser coerente com a minha história, da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço, onde eu piso, o que eu posso, o que eu não posso. E ser feliz, né, com isso. Saber da limitação e dos alcances. E, enfim, é continuar preocupado. Enquanto eu estiver preocupado em gerar beleza, em gerar coerência, em gerar uma música que tenha estofo e uma profundidade para mim, né, daquilo que faz sentido para mim, eu acho que é isso. Para mim, eu estou no caminho certo. Né? Enquanto eu estiver fazendo isso, é isso que me interessa. Né? E é legal isso aí que você falou, quando isso se materializa, né? O Igor teve aqui na última edição em 2019, o Pedro e o Ricardo não tiveram, mas em 2019 nós homenageamos um dos homenageados. Aliás, esse ano são 3 mulheres homenageadas. Mas no ano de 2019, um dos homenageados foi o centenário do Cláudio Santoro, que, obviamente, se tivesse vivo, faria 100 anos, e na cerimônia de encerramento, o André brilhantemente executou um tema lá do Santoro,
E aí eu não sei se isso repercutiu para você, André, mas o Thomas Roth, que é um, Queridíssimo. vamos botar assim, um padrinho do Prêmio Profissional da Música, ele depois falou assim, Gustavo, que é esse André Siqueira, bicho? Eu falei assim, ó, o finalista do prêmio aí, cara, mas o cara é um monstro, Gustavo. Parece que ele não te conhecia assim, ao vivo, né, André? E o Thomas ficou chocado, até hoje ele está chocado com o virtuosismo do André. Por não sei se ele entrou em contato com você. O Thomas virou um grande amigo, é muito legal isso, né? Foi uma das coisas que o prêmio trouxe, né? Essa vitrine, por exemplo, tocar ali foi muito importante para mim. Como eu disse, eu estou fora do eixo, não consigo me apresentar na quantidade que eu gostaria. Então foi muito importante ali, né? Ter aquela plateia. E o Thomas foi um dos que viraram, brother, assim, muito querido. O Thomas é um cara, uma figura humana muito querida. Você vê o valor de uma música, né, bicho? Uma música, um momento é o suficiente. Pedro Franco, ser profissional da música é o quê, Pedro? Não vai dizer que é ser franco, né, bicho? Porque aí, pô, Não. Ser profissional da música é retratar a sua época e o seu país da maneira talvez mais pura possível de comunicação universal que exista. E além de segurar a onda energética de todos, tanto dos músicos quanto dos não músicos, principalmente nesse desgoverno que a gente está passando agora. Muito bem. Ricardo Herz. Herz é alemão, Ricardo? Quer dizer coração em alemão, né? Ah, legal, bacana. Meus avós eram alemães. Profissional da música, eu acho que assim, falando estritamente, é o cara que vive de música, né? O profissional da música, o cara que trabalha com isso. Mas como o André falou, né? Eu acho que eu acho que a parte mais importante, assim, para mim, não é você viver para a música, né? Viver de música, às vezes o cara pode ser o Jacó do Bandolim, por exemplo, não era um profissional da música, né? E o cara tinha um outro emprego, né? Ele era profissional também, mas ele tinha outro emprego, ele via outra coisa, né? Claro. Mas eu acho que é isso, eu acho que é você viver da música e para a música, assim, né, cara? Eu acho que a gente tem a sorte, né? Assim, pelo menos estou falando. Eu sempre me digo assim, porque, nossa, que sorte que eu tenho de ser profissional da música, assim, e viver do que eu gosto de fazer, cara, porque é pouca gente que tem essa sorte, cara. Então a gente é muito sortudo, assim, cara. Então eu acho que a gente tem que dar esse valor, assim, sabe, de acordar e falar assim, cara, que sorte que eu tenho, e tentar fazer o melhor possível disso, e aproveitar, né, cara? Aproveitar que a gente tem sorte de poder viver do que a gente ama, assim, e o que a gente ama fazer é um negócio que faz só bem, né, cara? Tipo, nossa, que sorte, cara. Porque eu acho que não tem ninguém que vai para um show e não sai melhor, cara. É difícil, cara. Tipo, todo mundo que vai para gostar. Tipo, é difícil um cara que vai para o show para criticar. Tem uns caras que vão para criticar, sempre tem, mas tem uns caras, a maioria vai para gostar, vai para se divertir, vai para tomar uma lá com os amigos depois, conversar, viver daquela música toda, e depois trocar aquela ideia. Então, é a melhor coisa do mundo ser profissional da música, eu acho. Cara, que sorte, cara. Tomara que o mercado cada vez aumente mais, tenha mais profissionais da música, cara. Tomara, cara. Puta, que o mundo seria muito melhor. Realmente tenho que concordar. É uma bênção, viu? Né? Porra. Vamos lá, Igor. Você que está nessa terra abençoada aí, ser profissional da música é? Resistência, bicho. Tem que resistir. Além de ser resistência, a gente tem que ser também engenheiro, advogado,
imaginar, fazer previsões do futuro. É um mix de tantas coisas, e o cara ser profissional da música independente, aí onde é que está a mágica mesmo, que são muitas coisas ao mesmo tempo, mas é como o Ricardo falou, é uma alegria, uma sensação única. E por falar em sensação, agora que veio à tona, né, tive a sorte de estar mesmo no prêmio em 2019, foi incrível, e aquele encerramento, então, agora me veio mais ainda à tona do André Siqueira, com aquela puta interpretação, arranjo belíssimo, muita técnica, tava uma noite linda, e pego o gancho, né, é isso aí, eu desejo de verdade que logo seja possível fazer uma outra edição presencial com todo mundo ali, comungando música, comungando as coisas boas, e sentir essa sensação que é ser profissional da música. O que eu acho legal no prêmio é que realmente a gente tem uma sensação muito assim, nós não estamos sozinhos, né? E tem um olhar, uma fala permanentemente carinhosa, né, de um para o outro, independente se você está num estágio lá na frente na carreira, como, por exemplo, quando vem aqui o Menescal, o Morelenbaum, e quando vem os jovens, assim, né, o Igor e tal, é um cruzamento totalmente saudável, pacífico. Eu também confesso a você que vou lamentar muito fazer 100% digital, mas eu prefiro fazer, concluir, respeitar o momento da humanidade e torcer para que a gente possa se rever em breve. Vou tirar um retrato aqui, bota aí o rostinho aí, todo mundo sorrindo. Botar, ó. Ah, danadinho. Estava estudando, né? Eu mudei de quarto sem querer, aí tava meu violino aqui. Eu tava no outro quarto, acabou a bateria, eu vim correndo, tava o violino do lado. O cara fecha a câmera, o microfone e vai estudar, né? Vamos lá. Todo mundo sorrindo aí. Aê! Ó, frasezinha de encerramento do Gustavo Ribeiro de Vasconcelos para 4 grandes artistas instrumentistas desse país. A frase vem, eu já usei em outras lives, logo ela não é inédita, mas é a seguinte: vou homenagear o baiano Nizango Anais, quando certa vez alguém virou para ele e falou: Nizam, o dinheiro traz felicidade. E o Nizango Anais falou: olha, você me perdoa, mas eu tenho que discordar de você. É a felicidade que traz o dinheiro. E é com essa frase que eu homenageio vocês e torço para que o dinheiro vá para vocês diante de tanta felicidade que vocês proporcionam por aí afora, e em especial na noite de hoje para mim e para aqueles que fazem parte e construíram aí a 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música. Fiquem bem, fiquem firmes, cuidem da saúde. Falou. Saúde, Até galera. breve aí. Tomara que a gente se veja logo aí, galera. Putz, Obrigado, gente. Falou, Boa gente. semana para vocês, tudo de bom aí. falou, abração aí pra vocês, viu? Valeu. Tchau. Falou, valeu. Legal. Muito Obrigado, bom. Tchau, Ricardo. Parou. Como é que sai daqui? Ah, é só fechar a janela, né?